Estas podem muito bem ser minhas últimas palavras. Provavelmente quando os funcionários do IPF lerem isto, irão pensar que me suicidei, afinal ninguém levaria uma louca como eu a sério, mas mesmo que ninguém acredite nisso, eu quero pelo menos ter a chance de mostrar o meu lado da história ao mundo, isso se eles permitirem que o que eu escrevi aqui vá a público. Tudo começou há um ano atrás, no dia 30 de outubro de 2020, eu havia recém-chegado de mais um dia merda no trabalho, cheguei em casa somente por volta das 21h30, pois me pediram novamente para fazer hora extra. E para variar peguei congestionamento no caminho de volta. Mas pelo menos agora eu poderia tomar um banho, ligar a TV e comer alguma coisa enquanto assistia. Por volta das 22 horas já havia vestido meu pijama e tomado meu banho. Liguei a TV e percebi que quase todos os canais estavam fora do ar, exceto pelo SBT. Como eu não estava com ânimo para fazer outra coisa além de ver TV, resolvi ver o que passava no canal e fui preparar a minha comida. Quando me sentei na frente da TV para comer, entrou no ar o programa do Ratinho. Durante a abertura do programa, algumas fotos do Xaropinho em preto e branco piscaram rapidamente na tela. Achei aquilo estranho, mas ignorei, afinal não era nada demais. A abertura também parecia estar sem som, exceto por um chiado que mal dava para ouvir, parecia até que era só uma interferência. Após essa abertura um tanto quanto estranha, o programa começou. No início parecia estar tudo normal, mas algo me parecia estranho. Sabe quando você sente que algo está errado em algum lugar? Como se a atmosfera estivesse pesada. Era exatamente isso que eu estava sentindo enquanto assistia. O semblante do Ratinho estava diferente, ele estava com olheiras e parecia estar estressado com algo. A plateia também estava diferente. Mais quieta que o normal. Quando o Ratinho começou a falar, ficou visível que havia algo de muito errado naquele programa. Ele estava falando de forma lenta e dando umas gaguejadas, como se estivesse muito chapadão. Em certo momento ele fala com a plateia, e a câmera muda para uma que me deu uma visão completa da plateia. Estavam todos mortos? Entrei em choque ao ver aquilo. Todas as pessoas da plateia estavam com a pele escura e pareciam sentadas como se alguém tivesse pego os corpos delas e colocado naquela posição. Foi então que uma das mulheres da plateia se mexeu, olhando fixamente para a câmera com os olhos aterrorizados. Ela tossiu sangue algumas vezes, antes de estender a mão na direção da câmera e clamar por ajuda. Após isso ela olha para o lado, a expressão de terror no rosto dela se intensifica ainda mais, ela leva a mão ao coração e cai no chão, onde se contorce por alguns segundos e de repente fica imóvel. A câmera muda e enquadra o Ratinho, que nesse momento está suando frio e olhando fixo para a mulher que acaba de morrer em sua frente. De repente, em volume extremamente alto, uma voz fala: "Rapaz!" Ratinho para de olhar para a mulher caída e olha levemente para o lado, com uma expressão de terror. Gaguejando ele pergunta: Por quê? Por que fazer isso?" Eles me disseram que isso não iria acontecer, que o espírito estaria inativo pelos próximos 300 anos. Nesse momento, o Xaropinho entra no campo de visão da câmera, andando em direção ao apresentador. Eu não conseguia acreditar no que via. O Xaropinho estava andando, sozinho. A mão do homem que o usava como fantoche estava ainda cravada em sua bunda, mas estava decepada e ia deixando um rastro de sangue conforme o fantoche andava. Ele olha no rosto do apresentador e fala: "Vocês são estúpidos se realmente acreditaram que iriam me manter aprisionado na porra de um fantoche. Eu admito que o marionetista era um sacerdote experiente, mas o poder dele não era mais para mim." Após isso o fantoche pula diretamente no pescoço do apresentador, abrindo a sua jugular com dentadas e fazendo sangue jorrar para todos os lados. Em meio a gritos do apresentador, a risada maléfica do fantoche ecoa. Os olhos dele brilham em um tom vermelho escarlate assombroso que me arrepia até os pelos do cu. Como se essa merda toda não fosse o suficiente, a porra do fantoche olha diretamente para a câmera, mas era como se ele estivesse olhando nos meus olhos. Aquele olhar doentio penetra minha mente e eu fico estática, travada de medo. "Ei, você aí do outro lado", disse o fantoche, que antes que pudesse terminar a frase, ele me interrompeu. "Ah, então tem realmente alguém me vendo nesse momento. Isso não é algo bom, sabia? Você não deveria estar assistindo isto. Você sabe o que eu terei que fazer com você agora, né?"
Eu já estava literalmente me mijando de medo. Corri para a tomada da TV, desliguei ela, botei meu pijama mijado para lavar, troquei de roupa e tentei dormir, o que foi completamente em vão, pois cada vez que eu fechava os olhos podia ouvir a voz dele falando rapaz ecoando na minha cabeça. Quando amanheceu, não havia descansado nada, eu estava um caco, ainda podia lembrar nitidamente o que tinha acontecido na noite anterior, e tinha plena certeza de que não era um sonho. Foi então que eu vi, de relance, bem no canto da minha visão. Era o maldito fantoche. Virei rapidamente para ver ele, mas ele não estava mais lá. Pensei que isso pudesse ser culpa da falta de sono, afinal eu já estava acordada há mais de 24 horas no total, e minha cabeça já estava cansada antes de tudo isso, agora está ainda pior. Provavelmente essas alucinações vão passar assim que eu conseguir dormir. Mas, e quem disse que eu conseguia dormir? Isso tinha se tornado impossível. Toda vez que eu fechava meus olhos, a mesma coisa acontecia, eu via e ouvia ele, como se estivesse cada vez chegando mais perto, e isso me deixava em estado de alerta, me impossibilitando de pegar no sono. Depois de um fim de semana inteiro sem dormir, chegou a segunda-feira, e mesmo exausto eu fui trabalhar, afinal ninguém ia me levar a sério se eu falasse que o xaropinho estava me perseguindo e me assombrando. Por volta das 9 ou 10 da manhã, eu ouvi, dessa vez de forma extremamente nítida, não podia ser alucinação. Eu olho para trás, e lá está ele, a porra do fantoche, mas dessa vez parecia uma pessoa de verdade, com exceção do rosto. Achou que eu não viria te pegar, Clarice? Disse ele. Eu não pensei duas vezes, peguei meu canivete que estava na minha mesa, corri na direção da criatura e abri um corte na sua barriga, sangue e tripas caíram para os lados, meus colegas de trabalho gritando em pânico, minhas mãos ensanguentadas, e de repente eu desmaio. Acordei no hospital algumas horas depois, e acordei adivinha como? Com a maldita voz do fantoche na minha cabeça. Clarice, aquele que você matou não era eu de verdade. Disse ele. Como assim? Quem foi que eu matei então? Perguntei a ele. Aquele era seu chefe. Digamos que depois que eu entro na mente de alguém, eu posso alterar a forma como a pessoa vê a realidade, mas que merda é essa? Para que fazer isso comigo? Já não basta me atormentar, agora sou uma assassina também? Falei. Bom, eu não podia deixar você livre para contar o que viu na TV para todo mundo, as pessoas já iriam achar que você era doida só de você falar o que viu, mas agora que matou alguém, já era. Você vai ser trancada em algum manicômio por aí e ninguém nunca mais vai acreditar em você, e daqui a exatamente 1 ano eu voltarei para te pegar. Daqui a 1 ano? Por que 1 ano especificamente? Tudo já está sem sentido, e isso deixa com menos sentido ainda. Exclamei. Isso tem a ver com coisas que aconteceram há muitos anos. Quando Silvio Santos decidiu que faria um pacto para ter sucesso e fama, o acordo era que ele viveria somente até os 40 anos. Eu levaria sua alma para as profundezas do inferno, mas ele me enganou. Com a ajuda de feiticeiros ele me aprisionou nesse fantoche. Ele podia ter me aprisionado em qualquer outro objeto, mas escolheu o fantoche especificamente para que eu fosse apenas mais um objeto utilizado em um programa do seu canal. Ele queria mostrar que era ele quem mandava em mim, que agora ele era meu dono. Para que eu continuasse preso, o fantoche precisava ser manuseado por um feiticeiro com o poder necessário para não ter a mente invadida por mim. Esse feiticeiro morreu faz pouco tempo e tiveram que substituir ele às pressas por outro menos experiente. E foi aí que eu finalmente pude me libertar, mas eu ainda estava preso dentro dos estúdios do SBT. Para que eu pudesse escapar de lá, eu precisaria entrar em contato com alguém de fora. E é aí que você se encaixa. Você assistiu o programa naquele dia, e por causa sua agora eu não estou mais aprisionado lá. Se eu te libertei, por que você quer me prender? Por que virá daqui a 1 ano para me pegar? Acontece que o Silvio é um homem muito esperto. Ele não fez o pacto somente comigo, ele tem outro pacto que serve como uma garantia. O pacto dizia que caso eu fosse liberto, após 1 ano da libertação eu deveria levar a alma de quem me libertou para o inferno, e entregar ela ao outro demônio que possui o pacto com o Silvio, assim sendo feita uma permuta da alma do Silvio pela sua, efetivamente tornando ele imortal, já que ele não deve mais a alma dele para ninguém. Após falar isso, o fantoche,
Demônio, ou seja lá que porra for essa criatura, simplesmente sumiu. Na porta do quarto onde eu estava internada, médicos e policiais olhavam quietos para mim, para eles. Eu tinha acabado de ter uma conversa com o nada, e após isso, eu fui mandada para o IPF, onde estou até hoje. Hoje completa um ano do ocorrido, é hoje que ele vem para me buscar. Enquanto eu termino de escrever isso apressadamente, eu já posso ouvir aquele som ecoando pelos corredores do IPF. Aquele som que nunca vai sair da minha cabeça.